Olá pessoal, estamos em mais um Condomínio Descomplicado e hoje nós vamos falar sobre manutenções das edificações e para isso nós vamos conversar com um baita especialista, o engenheiro Gilberto Luiz. Todas as edificações, quando são entregues na instalação do condomínio, têm um prazo de durabilidade, um prazo previsto pelo projeto, uma vida útil do projeto em si. Mas como o síndico deve proceder para que esse prazo consiga ser alcançado ao longo da vida do nosso condomínio? Então, Gustavo, veja o seguinte, diferente do que a maioria das pessoas pensa, as edificações elas não são eternas, né? A partir do momento que você entrega uma edificação, ela começa a se deteriorar por questões, não por questões de uso, por deficiência de manutenção. Ainda que não existissem deficiências de uso e de manutenção, nós temos um envelhecimento que acontece em função de reações químicas e físicas que acontecem em todo o nosso planeta, tá? Eu tenho deteriorações do concreto, deteriorações de pinturas, de elementos cerâmicos, e essa deterioração ela vai acontecendo independente da minha vontade ou da sua. Quando você concebe uma edificação, você considera as propriedades que os materiais vão possuir depois da edificação pronta para definir que vida útil essa edificação vai ter, e a interação entre cada um deles, considerando o local onde essa edificação vai ser implantada. E a partir do momento que você concebe a edificação, esses materiais trabalhando em conjunto te garantem um nível de desempenho que é estudado em função das necessidades dos usuários. Esse nível de desempenho ele deve se manter até o final da vida útil da edificação. Quando a gente fala de desempenho, nós falamos de diversas questões. De uma forma resumida, nós falamos de desempenho em termos de segurança. As edificações elas precisam ser seguras, elas precisam ser funcionais, eu preciso utilizar as edificações de forma adequada, né? Elas precisam servir para o propósito para os quais elas foram concebidas e elas precisam, né, atender minimamente a requisitos de conforto e de beleza. Tá? Então, esses são os requisitos que as edificações devem manter ao longo da vida útil. Veja o seguinte, considerando que cada um desses requisitos apresenta um pequeno prejuízo que é progressivo ao longo do tempo, desde o momento que você entregou, é natural que de tempos em tempos eu tenha que realizar algumas intervenções para que esses requisitos de desempenho possam se manter. Essas intervenções vão desde as limpezas mais simples, né, onde eu utilizo os produtos de limpeza, as atividades, né, reconhecidas domésticas para manter os ambientes em condições utilizáveis, até intervenções que são um pouquinho mais, né, abrangentes, intervenções de pintura, substituições de elementos construtivos, que são definidos em função do que se pensou para conceber aquela edificação, certo? Essas atividades, elas são definidas por quem concebe a edificação, que seriam os construtores e os projetistas, e elas, ao final do desenvolvimento de uma obra, elas estão listadas em um documento que é o Manual das Edificações. Esses manuais, apesar de para muita gente entender que é alguma coisa nova, né, é um negócio que se produz há muito, muito tempo. Lá desde a década de 80 você já tem necessidade de elaboração de manuais, através de normas específicas. Na década de 90 acabou virando obrigação legal a partir de instrumentos legais que se gerou, mas ainda hoje em dia, né, nós estamos em 2020, existem, né, de forma surpreendente, né, um grande desconhecimento no que diz respeito à existência desses manuais. Esses manuais eles devem dizer como a edificação é, de que forma ela pode ser utilizada e de que forma deve ser mantida. Tá? Independente da forma com que essas edificações foram elaboradas, elas sempre precisarão de manutenção. Algumas mais, algumas menos, certo? No que diz respeito às atividades de manutenção, além dos manuais, periodicamente é interessante que se faça uma vistoria dessas edificações, uma inspeção por um engenheiro que consiga dizer, essa edificação ela foi concebida considerando esses critérios, ela está sendo utilizada e, de acordo com o uso que ela está sendo submetida, ela está se comportando bem ou está se comportando mal. Aquilo que o projetista previu, de fato, está se confirmando ou nós estamos observando diferenças em relação à condição de concepção original? Se existirem diferenças, podem ser realizadas retificações em relação às recomendações iniciais. Então, assim, uma periodicidade de manutenção, alguma intervenção específica, ela pode ser alterada em função das condições de uso. Isso diminuindo a periodicidade ou aumentando, porque vai depender do comportamento das edificações. Mas numa síntese geral, no que diz respeito, né, às atividades de manutenção, com o objetivo de tentar alcançar aquela vida útil de projeto das edificações, né, obedecem a esse conceito. E sabemos que a Assembleia de Instalação ela é um marco muito importante
para a vida do condomínio. Os condôminos têm aquela ideia que é quando eles vão receber as chaves da unidade, vão tomar o champanhe, vão receber o seu certificado de entrega de chaves, mas é um momento muito importante. Já falamos aqui sobre a necessidade de revisão e ratificação da convenção nesse momento, e para o síndico eleito é um marco muito, muito, muito importante, porque é quando ele recebe esse manual. E aí, quando o síndico não recebe esse manual, o que deve ser feito? Não é incomum que isso aconteça ainda nos dias de hoje, a edificação ser entregue e sequer ter uma assembleia de instalação. Então, se o condomínio não recebe, logicamente, além de todos os procedimentos legais, do ponto de vista técnico de engenharia, o que o condomínio pode fazer, Gilberto? Veja o seguinte, é um marco interessante, né? A gente tem que conseguir separar o que é diversão do que é responsabilidade, né? É um momento em que você está recebendo uma unidade, né? Está conhecendo as pessoas que vão conviver contigo, tendo um contato com quem elaborou a tua edificação, que concebeu a tua edificação. Mas veja o seguinte, o manual ele precisa ser entregue, ele precisa ser analisado e precisa ser cumprido o que está estabelecido ali. Se eventualmente esse manual não existe, você precisa solicitar ao construtor que ele te forneça esse manual. Isso é uma obrigação do construtor, inclusive é interesse dele, porque as edificações elas são concebidas para que elas tenham um desempenho adequado, sejam bem utilizadas, sejam belas, né? E elas só serão belas, serão bem utilizadas e terão um desempenho adequado se eu, de fato, conseguir utilizá-las de forma adequada e mantê-las de forma adequada. Isso só é realizado com base nas informações que são adotadas para que você possa conceber a edificação e mantê-la, que constam no manual do usuário. E aí nós temos dois manuais, né? O manual do usuário, que é da propriedade, da unidade, e o manual das áreas de uso comum, que é o manual do síndico. Exatamente. E se isso não acontece, o que se recomenda é a contratação de um engenheiro para que faça a elaboração desse manual do proprietário, esse manual das áreas comuns, para que o síndico tenha conhecimento de como fazer essas manutenções periódicas, que afinal de contas são absolutamente necessárias para a manutenção da edificação e para a durabilidade da edificação também dentro da norma de desempenho. Gilberto, foi uma satisfação ter você aqui. Fica o convite para que a gente converse em outras oportunidades. E, gente, nos vemos na próxima semana. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios.